Muito boa tarde, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao International Club of Portugal. Hoje temos a enorme honra de receber como orador uma ilustre e destacada figura da sociedade civil portuguesa. O nosso convidado é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Informática pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, licenciatura que concluiu no ano de 2000. Em 2001, prosseguiu a sua carreira académica e de investigação, tendo concluído o mestrado em redes de computadores, grau que lhe foi atribuído pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa também. Nessa mesma instituição, foi docente em diversas cadeiras, integradas em programas de licenciatura e pós-graduação. Até o ano de 2005, foi ainda investigador do Grupo de Sistemas de Informação do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Lisboa. Em 2012, conclui o MBA na AES Business School e na Universidade de Navarra. No seu percurso de formação, passou igualmente por diversas escolas internacionais, das quais se destaca a Harvard Kennedy School, nos Estados Unidos, o Indian Institute of Management, na Índia, a University of Michigan Ross School of Business, nos Estados Unidos. De momento, encontra-se a desenvolver o doutoramento na Rotterdam School of Management, Universidade de Erasmus, na Holanda. No ano de 2015, foi nomeado Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações do 20º Governo Constitucional de Portugal. Atualmente é membro do Conselho de Administração da Fundação Alfredo Sousa e vice-presidente da Entidade Regional do Turismo de Lisboa. No contexto partidário, tem vindo a assumir diversas responsabilidades, das quais se destacam as de Presidente da Distrital de Lisboa do PSD, Conselheiro Nacional do PSD e ainda membro da Comissão Política Nacional do PSD. Atualmente desempenha as funções de Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais. Minhas senhoras e meus senhores, connosco o Engenheiro Miguel Pinto Luz. Muito obrigado pela simpática apresentação. Sr. Presidente do International Club de Portugal, meu caro amigo Dr. Manuel Ramalho, distintos membros deste clube, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, permitam-me esta menção especial a um querido amigo que hoje faz questão e honra de estar aqui presente, o meu querido amigo Carlos Carreiras. Também uma referência à outra autarca que faz questão de estar aqui presente, ao Edla Sousa e Silva, outro querido amigo, o Presidente da Câmara Municipal de Mafra. A todas as senhoras e senhores deputados que hoje também se juntaram a nós neste agradável e simpático almoço, todos os dirigentes nacionais, distritais, autarcas, sociais-democratas, democratas cristãos, e vejo aqui o Luís Pedro Mota Soares, meu querido amigo, também aqui presente, distintos membros da sociedade civil. Meus queridos amigos, eu quero começar por agradecer naturalmente ao Manuel Ramalho. Em primeiro lugar, pela importância que o International Club of Portugal tem, pela capacidade de persuasão e de mobilização do seu presidente, e, aliás, bem espelhada nesta sala tão cheia hoje, mas, mais do que isso, pelo espaço de intervenção, de liberdade e de debate, eu não podia, de forma alguma, recusar este convite. Ainda para mais, para falar de um tema que para mim é muito caro e que para mim é absolutamente central para o nosso futuro, mas que nem por isso se ganha eleições falando ou tendo ideias sobre ele. Temos de perceber, de uma vez por todas, do meu ponto de vista, que a Europa tem de estar no centro da nossa discussão política, no centro da nossa ação cotidiana política. E do sucesso do projeto europeu dependerá o sucesso do nosso projeto nacional. E por isso, Manuel Ramalho, dizer de uma forma muito perentória, de uma forma muito clara, desafio aceite. Mas também aqui, fruto da minha formação académica, deixem-me começar por tentar provocar a audiência neste almoço com alguns números e alguns factos sobre a Europa e sobre a nossa relação com essa Europa que muitas vezes está tão distante e muitas vezes tão perto das nossas vidas. Saberão, meus queridos amigos, que 70% da legislação com impacto na nossa economia, por exemplo, no turismo, na hotelaria, no ambiente, na energia, hoje é decidida e aprovada em Bruxelas. A pergunta que se coloca
é como é que é escrutinado este processo. Como é que é garantido um mandato claro aos nossos peritos na REPER, quando se sentam semana após semana a discutir tema atrás de tema, como é que esse mandato é claro e democraticamente sufragado? A resposta é clara, não existe esse mandato. Por outro lado, 80% do investimento público nacional é hoje dependente, única e exclusivamente, do dinheiro que vem da Europa. Portugal é dos países da Europa que mais depende do dinheiro europeu para garantir níveis higiênicos mínimos de investimento público nacional. E com tudo isto, dizer-vos que Portugal tem uma representação em Bruxelas, uma REPER com 54 elementos, peritos, mas também embaixadores, 3 embaixadores, e é das mais pequenas representações em Bruxelas. Para vos dar uma ideia, é cerca de metade da média das outras REPERs por essa Europa fora. Mas se compararmos, por exemplo, com Estados-membros da mesma dimensão demográfica, poderão dizer que Portugal é um Estado-membro pequeno e por isso não pode ter uma representação grande, mas se compararmos com Estados-membros da mesma dimensão, estamos, de facto, muito longe de ter uma representação que se possa falar que seja o mínimo aceitável para estarmos bem representados nesta Europa. Porque o número de direções-gerais, o número de departamentos, o número de temas e temáticas, semana após semana, a serem discutidos em Bruxelas, são os mesmos, seja para Portugal, seja para a Espanha, seja para o Reino Unido, seja para a Alemanha. Dizer-vos também que Portugal, como sabem, infelizmente sabemos, entrou em procedimento de déficit excessivo, se calhar, infelizmente, como disse, por termos ultrapassado o limite de 3% do déficit. Mas para vos mostrar que também há uma Europa com 2 pesos e 2 medidas, do outro lado existe, por exemplo, uma Alemanha, e sou insuspeito, liderada por uma chanceler do meu partido, o Partido Popular Europeu, dizer-vos que há uma Alemanha que, nos últimos 3 anos, apresenta superávites da balança corrente na casa dos 8,5% e nunca por nunca foi penalizada por isso, mesmo sabendo, e sabemos todos nós, que os tratados são claros quando afirmam que desvios macroeconómicos, nomeadamente na balança corrente acima de 6%, devem ser penalizados. E, por isso, é claro para mim, nestes primeiros números e nestes primeiros factos que vos apresento, que há hoje um problema de subrepresentação de Portugal na Europa, mas há também uma Europa com 2 pesos e 2 medidas. Mas também importa igualmente ver para onde nos trouxe a Europa até aqui. Mais uma vez, números. Estamos na área metropolitana de Lisboa, mas falemos também da área metropolitana do Porto. São 2 áreas metropolitanas, estão englobadas, como sabem, em 2 regiões maiores, a região de Lisboa e Vale-do-Tejo e a região norte. São estas 2 regiões em conjunto representam quase 70% do PIB nacional. Isto é um número impactante, mas é um número real. E dizer-vos que estas 2 sub-regiões dentro dessas regiões, a área metropolitana do Porto e a área metropolitana de Lisboa, nomeadamente a de Lisboa, em 2000, estava a 120% da média europeia em termos de riqueza. Em 2015, 15 anos envolvidos, estamos a 102% da média europeia em termos de riqueza. Ou seja, houve uma divergência clara na área metropolitana de Lisboa em termos daquilo que era a riqueza média da nossa região. Mas no Porto não foi diferente. Poderíamos dizer que não houve investimento de Bruxelas na área metropolitana de Lisboa, porque Lisboa não era uma região convergência e por isso não tinha direito a esses fundos. Mas olhemos para o Porto. O Porto, em 2000, estava a 81% da média europeia, em 2015 a 72% da média europeia. Mas não nos foquemos, mais uma vez, nestas 2 regiões, que são, de facto, as regiões, os motores da economia nacional, as grandes regiões ricas de Portugal. Porque a divergência, no mesmo período, ocorreu também em Leiria, no Oeste, no Algarve, em Aveiro, em Coimbra. E por isso podemos concluir que no período entre 2000 e 2015, as regiões mais pobres de Portugal, de facto, convergiram de forma marginal, mas as regiões ricas, os motores da economia nacional, divergiram de forma gritante. E o país como um todo divergiu de uma forma clara e objetiva. Eu posso dizer, com todas as letras, foram 15 anos perdidos. Fazemos aquilo que eu costumo chamar um nivelamento por baixo. Fazemos a gestão da pobreza. É assim que fazemos há 40 anos. Depois temos um problema muito claro, que é um problema muito focado na área metropolitana de Lisboa. Desculpar-me-ão falar da área metropolitana de Lisboa, mas estamos na área metropolitana de Lisboa. Eu sou da área metropolitana de Lisboa e tenho que falar deste problema. E vejo aqui, por exemplo, o deputado Bruno Vitorino, que também vive estes problemas que vos vou falar. Na área metropolitana de Lisboa, a tal área metropolitana de Lisboa, que hoje está só a 102% da média europeia, tem cerca de 1 milhão de concidadãos nossos que vivem abaixo dessa média europeia. Se calhar todos nós nesta sala fazemos subir essa média e, por isso, fazemos com que a área metropolitana de Lisboa, como um todo, esteja acima da média, ainda que de forma marginal.
mas esquecemos todos aqueles que não têm acesso aos fundos estruturais, aos fundos de coesão, de forma a poderem acudir a essa margem e essa divergência que existe absoluta. Por outro lado, temos milhares de milhões de euros a serem conduzidos, do meu ponto de vista, bem, para combater aquilo que chamamos um fenómeno de interioridade que tem que ser combatido, mas que hoje, 30 anos envolvidos, a minha avaliação é que ainda hoje precisamos de manifestos pelo interior, continuamos a dizer que não conseguimos combater a interioridade. Porquê? Porque houve um investimento completamente desligado daquilo que era necessário fazer-se para combater essa mesma interioridade. Esta Europa, para concluir este preâmbulo, para vos falar dos factos e de números, esta Europa dita a maior economia do mundo, e é de facto a maior economia do mundo em valor, já não o podemos dizer em poder de compra paritário, mas em valor absoluto podemos dizer que é a maior economia do mundo, comparando com os Estados Unidos ou com a China. Saberão os meus amigos que das 500 maiores empresas no mundo atualmente, contam-se pelos dedos de uma só mão as empresas europeias que constam nessa lista e que foram criadas nos últimos 40 anos. Isto quer dizer muito da incapacidade da Europa de gerar empresas com massa crítica suficiente para competirem no mercado globalizado que hoje temos. E por isso é importante olharmos também para essa realidade. Saberão com certeza também os meus queridos amigos, e falemos agora de defesa, e vejo aqui o Dr. Marco António Costa, presidente da comissão, que presida a Comissão de Defesa do Parlamento Nacional e que nos últimos tempos tem ainda bem, eu como português, assim o digo, tem mantido a casa em ordem, dizer-vos que, dizia-vos do Orçamento da Defesa Europeu, é cerca de 1/3 do Orçamento da Defesa norte-americano. Isto quer dizer que os norte-americanos todos os anos investem 750 mil milhões de dólares, neste caso, em defesa, e a Europa a 28, aqui estou a falar da Europa a 28, investe qualquer coisa como 1/3 deste valor. Isto quer dizer muito porque depois os americanos conseguem investir em investigação, em tecnologia, em computação. Tecnologia essa que depois é exportada e é um motor catalisador da economia também norte-americana. Não foi a opção europeia, não é a opção europeia. E por isso, falando de inovação, falando de tecnologia, deixem-me falar, e está a terminar o Web Summit, como o Manuel Ramalho bem disse, dizer-vos que, e é importante dizer-vos também este número, o orçamento de inovação, que tão brilhantemente tem sido gerido pelo meu querido amigo Carlos Moedas, para a Europa toda, é sensivelmente o mesmo que a Apple tem para o mesmo período temporal. E é sensivelmente cerca de 60% do que a Amazon investe no mesmo período temporal. Ou seja, a Europa tem, na mesma instituição, que sofre quase de uma microcefalia e de uma macrocefalia. Microcefalia porque não tem capacidade, ao nível central, de ter músculo financeiro para investir em grandes projetos e gerar grandes projetos e grande ambição europeia, e por isso depois temos exemplos conjunturais, como, por exemplo, a Airbus, ou a ESA, ou outros investimentos, mas são conjunturais, são à parte do investimento global, e depois temos uma Europa macrocéfala, a Europa dos 50 mil funcionários, uma burocracia impenetrável que domina todos os destinos dos europeus. E saberão, para concluir, que as projeções macroeconómicas para 2050, está aqui à porta, apontarão que a maior economia europeia, que é a Alemanha, será somente a 9ª economia do mundo. E a França, e aqui já excluo o Reino Unido, porque damos como certo o Brexit, veremos, mas excluindo o Reino Unido, a França será a 19ª economia do mundo. Isto quer dizer que daqui a 30 anos a Europa contará apenas com 2 Estados-membros no G20 e nenhum Estado-membro no G7. Eu imagino, claro, que o mote dado a este encontro, Portugal e Europa, como construir uma alternativa, possa levantar e deva levantar questões. Por um lado, a vontade de construir uma alternativa. E é algo que cada vez mais vemos e temos como urgente. Por outro lado, a palavra Europa, que raramente aparece nos discursos políticos e no espaço público em Portugal. Mas é precisamente esse ponto que eu quero trazer aqui, defendendo que ambos são indissociáveis. Meus caros, não há construção de uma alternativa sem pensar, e mais do que pensar, lutar em nome de uma Europa melhor. Temos, de uma vez por todas, trazer a Europa para o centro da discussão política no nosso país. E para limitar algum suspense da sala e pela mobilização, gostava-vos de dizer, e dizer também, que a defesa deste ponto que vos disse, da Europa ser indissociável de um projeto de alternativa, dizer-vos que não significa aqui apresentar-me a candidato que quer que seja, ao que quer que seja.
E é evidente que as opiniões aqui expressas perante um discurso são sempre de interrogação. E aqui a interrogação é clara: para onde é que querá ir o orador com isto que ele está aqui a dizer? Este orador que se apresenta perante vós nesta manhã chuvosa apenas tem um único objetivo depois deste almoço: é tentar provocar as vossas consciências. E nesta provocação, ser absolutamente claro, aliás, como gosto de o ser sempre, quero deixar uma mensagem arrojada. E é com esta postura que estou aqui perante vós. Venho aqui como portador de um sentimento que é misto, que é paradoxal. Um diagnóstico preocupado, por um lado, e ao mesmo tempo com soluções de um otimismo claro, transparente, cristalino. E quando olhamos para o futuro tem mesmo que ser assim. Temos que olhar para o futuro com preocupação, mas temos que olhar para o futuro também com esse otimismo militante, do qual eu gosto de militar há muitos anos. E olhemos já para o futuro aqui à porta, 2019. Que será um ano importantíssimo para Portugal, no contexto interno, sabemos-lo. Irão ser definidos um conjunto de situações em Portugal que têm que ficar claras em 2019, mas é absolutamente um tempo único no contexto continental. Pela primeira vez desde a sua fundação, o Parlamento Europeu arrisca-se a perder a sua maioria moderada. Isto é único desde a fundação do Parlamento Europeu. E as suas duas famílias maiores, o Partido Popular Europeu, da qual eu faço parte, ou os socialistas europeus, formação política, eu diria, a desaparecer, a definhar no contexto europeu, estão cada vez menos grandes, é um facto, menos familiares e, eu diria, menos políticas. E a pergunta que se coloca é clara. Porquê? Em Bruxelas há uma longa tradição de responsabilizar os populistas pelos insucessos e os erros da União Europeia. Eu gosto de colocar as coisas ao contrário, que é assumir os erros da União Europeia como catalisadores desses mesmos populismos. É mais humilde e é mais justo. Juntar tantos países, tantas culturas diferentes, tantas economias distintas num único espaço comum, da moeda ao comércio, da circulação de bens, serviços e pessoas à defesa do espaço Schengen, é um enorme desafio. Foi um enorme desafio e hoje a Europa é talvez o melhor projeto civilizacional que a humanidade já conseguiu construir. Eu sou um europeísta convicto. E por mais que defendamos o projeto europeu, não podemos, no entanto, ignorar os erros e o desfazamento que hoje existe do ideal europeu, da realidade dos europeus. Esse gap existe, esse desfazamento existe e nós temos que o assumir. E foi precisamente, este espaço, que foi o rastilho para os movimentos populistas, e as próximas eleições serão marcadas precisamente por essa atitude. A Europa deixou de ambicionar vencer os seus desafios para meramente se contentar por sobreviver, crise após crise, problema após problema. Eu não cometerei aqui a tentação de tentar ser o oráculo do regime e tentar antecipar quem vai ganhar. Não cometerei esse erro, mas venho avisar quem já está a perder. Somos nós, minhas amigas e meus amigos, os moderados. Estamos sob fogo cerrado. Somos nós, moderados, que estamos escondidos na trincheira do imobilismo, do pessimismo, do medo da mudança e do desconhecido. Somos nós, moderados, que temos de levantar a cabeça, erguer a cabeça bem alto. Somos nós, moderados, que não podemos ter medo. Porque houve um tempo, meus amigos, em que não foi bem assim. Houve um tempo em que o centro, o dito centro, os partidos do centro-direita, os partidos do centro-esquerda, eram mais do que um sonho. Precisamente por responder aos sonhos de cada um de nós nesta sala e de cada um dos portugueses e das portuguesas que estão lá fora. Houve um tempo em que esse centro-direita e esse centro-esquerda detinham algo a que eu gosto de referir como o monopólio da realidade. E esse tempo esgotou-se quando os partidos ditos tradicionais esqueceram a sua tradição mais valiosa. Prescindiram, pouco a pouco, passo a passo, daquele que foi sempre o seu papel: ouvir, escutar, avaliar e responder às preocupações e aos anseios da maioria. Os operários, os pequenos empresários, as famílias numerosas, os jovens empreendedores deixaram de ver respostas naqueles que antes as tinham. Mas as suas preocupações continuam lá. Eu repito, as suas preocupações continuam lá. E é preciso dizê-lo bem alto. Não foram os problemas que desapareceram. Foram os moderados como nós, que desistiram de procurar soluções
para esses problemas. Talvez por comodismo, por certeza que o tal monopólio da realidade era suficiente, ou talvez por sobranceria. Eu, nos últimos 20 anos de vida pública, aprendi uma coisa. Ninguém é dono de nenhum voto, nenhum partido, nenhum político, nenhum cidadão. E notem que a inversão dos papéis se deu a toda a escala. Antes, eram os extremos que vos falava, da direita à esquerda, que eram dados como as utopias, as impossibilidades. Eram os extremos que promoviam visões de sociedade opostas à sociedade. E eram os extremos que estavam longe, bem longe da realidade e, por isso, longe dos eleitores e, logo, longe de soluções governativas, longe do poder. Hoje, já não é assim. Os populistas têm, com as novas plataformas de comunicação, com as novas plataformas de comunicação e mídia, têm uma forma e uma ligação direta aos instintos, às emoções, às ambições dos seus concidadãos. Substituíram assim os moderados, na posse daquilo a que referi no início e que gosto de continuar a referir como o monopólio da realidade. Por uma razão simples, singela. Não têm medo de falar dela, da realidade. E esse medo é a sua chave. Falam de fronteiras, falam de desemprego, falam de patriotismo e até de futuro. Pasme-se. Com a vontade tal que já não se vê nos partidos ao centro, os ditos moderados. E as suas propostas podem ser ilusórias, podem ser erradas, e são, e digo aqui com todas as letras, mas a verdade é que as apresentam, e apresentam sem medo. Foi assim que a onda populista, infelizmente, ganhou força, em Portugal, na Europa, na Casa Branca, e foi assim, minhas amigas e meus amigos, que vimos que aconteceu o que aconteceu na semana passada no Brasil, que uma maioria aparentemente silenciosa decidiu falar e falou bem alto. Falou e disse o oposto do que estava previamente estabelecido. Falou contra os programas televisivos. Falou contra uma elite cultural, deixem-me corrigir, uma pseudo-elite cultural, contra uns comentadores do costume, contra, acima de tudo, os donos da razão. E onde é que ficou o centro no Brasil, mas também onde é que ficou o centro nestes países todos onde estamos a assistir a uma revolução? O centro reduziu-se simplesmente ao sonho e o populismo tomou conta da realidade. O centro ficou na discussão das fake news, daquilo que é falso, mas sem capacidade de apresentar algo que soasse a mais verdadeiro do que aquilo que era falso. Sem perceber que as redes sociais e que os ódios que as pululam por cada caixa de comentário são pessoas. Aquelas caixas de comentário com aqueles ódios e aquelas pessoas que estão constantemente nas redes sociais a destilar ódio, são pessoas que estão frustradas, cansadas e desiludidas com tudo isto. Mas são pessoas, são nossos concidadãos que votam, que escolhem e que escolhem até o que antes era impensável que escolhessem. Mas terá mesmo que ser assim? Eu ainda, permitam que reformule a questão. Queremos mesmo que seja assim? Nós queremos mesmo que seja assim? Gente que me é próxima, e estão aqui alguns nesta sala, diz-me para eu ter cuidado com este diagnóstico catastrofista de pintar um cenário tão negro, que depois não vou conseguir motivar nenhuma sala a levantar-se para mudar aquilo que é preciso mudar e precisa ser mudado. Mas ainda assim, eu sou um otimista, como vos disse no início, sou pai de 2 meninas e posso dizê-lo aqui agora, só alguns de vós é que sabem, estou à espera de mais um menino, e por isso estudei engenharia... Não... E, portanto, pelo menos o nome, o meu sogro que está ali, o nome vai perdurar e, portanto, já fiquei descansado. Estudei engenharia, procuro melhorar vidas, mudando o meu concelho, ao lado do Cas Carreiras, um local onde nós queremos construir que cada cidadão, independentemente do género, da raça, da orientação sexual, da condição social, seja respeitado enquanto cidadão, tenha a possibilidade de construir o seu conceito de família, o seu sonho. E uma coisa que o Cas Carreiras me ensinou, o seu projeto de felicidade. Cada um de nós tem um projeto de felicidade. E a política não é mais do que isso. A política não é mais do que garantir as condições mínimas e os meios necessários a cada um dos cidadãos poderem construir em liberdade os seus projetos de felicidade. E é isso que me move. É isso que me move na política. Servi também um governo, como foi dito na nota biográfica, um governo que foi breve, muito breve, demasiado breve, mas não um pouco ambicioso ou menos nobre. Cada dia no serviço público tem para mim a mesma prioridade
que nós tivemos nesses 27 dias de governo. Servir o povo português. E é com isso em mente que às vezes paro e me pergunto o que pensará a história de nós. O que pensará a história de nós? Se não lutarmos por recuperar o tal monopólio da realidade, que vos falei no início, o que pensará a história de nós se nós, moderados, abandonarmos a nossa responsabilidade de agentes de mudança? O que pensará a história de nós se recearmos tanto essa mudança que deixamos quem quer, mas não deve, mudar a história por nós? O que pensará a história de nós se confundirmos pessimismo com preocupação, politicamente correto com politicamente necessário e, pior, reforma com ilusão? Talvez, minhas amigas e meus amigos, seja tempo de parar e entender finalmente que não é assim. Que não se pode confundir o debate contra o medo com o medo de debater. Eu não tenho medo de debater e digo que não se pode desistir de vencer e governar. Governar. E em nome de reformas que só se fazem quando se lideram governos. É por isto que defendo, por exemplo, sem hesitações, um ensino pré-escolar público e universal gratuito, como responsabilidade de um Estado que existe para proteger os seus concidadãos e que se diz preocupado com esse inverno demográfico, e ouvimos isso permanentemente. E é por isto que defendo com esperança um aumento sustentado do salário mínimo nacional num programa gradual para uma década de mais crescimento para aproximar Portugal da Europa. António Saraiva tem calma. E é por isso que defendo sem hesitações uma redução de carga fiscal para quem produz, exporta e faz este país crescer, os empresários. E é por isto que defendo, sem hesitações, uma mutualização progressiva e responsável da nossa dívida ao nível europeu, sem dogmas ou preconceitos ideológicos. É por isto que defendo, sem hesitações, o aumento do orçamento europeu em defesa, apostando em investigação, em desenvolvimento, em tecnologias que coloquem a Europa novamente a liderar. E é por isto que defendo, sem hesitações, uma Europa com a mesma mão de ferro com os fracos que tem com os ricos. E é por isto que defendo, sem hesitações, por exemplo, que o secretário de Estado dos Assuntos Europeus não esteja em Lisboa, esteja sediado em Bruxelas, a liderar a REPER, com uma REPER reforçada e que mostre e que sinalize e que seja o símbolo da nossa aposta na Europa. Defendo tudo isto e muito mais porque a realidade assim o exige. O tal monopólio da realidade assim me exige. E exige sem medos, sem taticismos ou preconceitos ideológicos. Não por ser de esquerda, não por ser de direita, mas por ser simplesmente político. Não por fazer política ou precisar da política, mas por ter uma responsabilidade enquanto tal. Não por querer ser um título do jornal, mas por recordar aquilo que todas as páginas da história não nos devem fazer esquecer. Que a democracia cai quando os democratas esquecem dela. Meus amigos, o repto é não a deixemos cair. Muito obrigado. Estas pausas de poucos segundos em televisão são uma eternidade. Boa tarde também aos telespectadores da Económico TV, canal através do qual estamos em direto desde o início da intervenção do Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz. Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz, a nossa reiterada gratidão pela honra que nos deu em ter conseguido disponibilidade na sua agenda para nos dar o prazer de vir partilhar algumas das suas ideias conosco. Muito obrigado também pelas estimulantes palavras que preferiu a propósito do trabalho que este clube tenta, de forma muito séria, desenvolver desde que foi fundado há cerca de 11 anos. Queria, igualmente, antes de iniciarmos o debate, estão a preparar tudo para esse início, voltar a agradecer aos nossos patrocinadores, Grupo 8, AM48, Lexus e Somitel, por serem
por ajudarem este clube a ter o músculo e a dinâmica que tem. Realizamos cerca de 3 eventos idênticos a este por mês e mais algumas atividades que só são do conhecimento dos nossos associados, porque não têm esta publicidade ampla, totalmente aberta à comunicação social, como os eventos que os senhores conhecem. Queria lembrar que no próximo dia 22, ou seja, que no dia 22 deste mês, temos o próximo evento. A oradora é a doutora Carla Rocha, apresentada aqui como apresentadora, passe o pleonasmo, da Rádio Renascença. Mas esta senhora, quem a conhece, e nós fizemos o nosso trabalho de casa, é muito mais do que isso. Quem vier cá, de certeza que vai ficar com grande satisfação. Não estamos ainda próximos da lotação esgotada, mas também não estamos muito distantes disso. E eu pedia a todos os interessados que ainda não se inscreveram que tentem concretizar as vossas inscrições com razoável antecedência. Isso para nós é muito importante. E sempre através da metodologia de e-mail para o clube ou no próprio site do clube. Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz, o tempo agora é todo seu. Já temos alguém na sala com um microfone na mão que se dirigirá a quem pretender colocar uma questão. Apenas uma questão por cada interveniente e, por favor, com grande poder de síntese para que possamos dar oportunidade ao maior número de participações possível. E a primeira mão no ar. É sempre mais difícil. Temos o professor Manuel Porto ali, naquela mesa, encostada àquela parede. Pedia-lhe que tentasse aproximar-se com alguma rapidez. O Sr. Professor Manuel Porto pedia-lhe que fosse diretamente à questão. Diretamente. Bom, só comentar o seguinte, um número antes da questão, que é rapidíssima. A União Europeia, os dados agora deste mês, enfim, também o Sr. Agente sabe mais números que eu sou de direito, mas temos um superávit na zona euro que é 7 vezes superior aos chineses. E mais não digo porque quero fazer a pergunta e tenho que obedecer às regras. A questão que me preocupa, portanto, enfim, estou desde o começo de um partido, em que por acaso é o mesmo, talvez a fundação, desde o dia 27 de, enfim, nunca esqueço, foi o Dr. Sacana para o Dr. Mota Pinto, enfim, portanto não vou falar nisso. Agora, a vergonha da democracia é o abandono do interior. Eu estou à vontade, sou do litoral, tenho interesse no litoral, poucos, mas tenho. Agora, é uma vergonha que não há noutros sítios. Eu sou de Elvas, a minha filha é de Elvas, não é? Eu entrei em Badajoz, tem 300 mil habitantes, Elvas parou, Porto Alegre parou. Portanto, chego. Madrid é uma terra boa, é no interior. Paris é uma terra jeitosa, é no interior. A Suíça não está mal. A questão, Sr. Professor. Portanto, a questão é esta. O que é que se pode fazer, verdadeiramente, para evitar a vergonha da democracia? No tempo do Dr. Salazar, que era fascista, reacionário, quer que seja, estavam no interior 4/5, 40% da população. Em 2040, segundo o estudo de colegas de Aveiro, vão estar a 13%. É uma vergonha. Isto é uma vergonha. Porque é que se amadou no interior e o que é que pode ser feito? Porque eu vejo boas intenções, se está em Cristal Branco, é uma vergonha. Eu tenho vergonha de ir à Espanha, eu tenho vergonha de certos grandes países e o maior erro da democracia tem sido esse. Como é possível abandonar grande parte do país? E o que é que pode ser proposto para isso, mas com seriedade. Muito obrigado, professor Manuel Porto. Concluiu. Ilustre professor da Universidade de Coimbra. Sr. Engenheiro, aceita 3 questões num bloco ou prefere responder uma a uma? Eu respondo, esta tem que se liga. Muito bem, então faz favor. Eu prefiro responder já ao Sr. Professor, que o Sr. Professor quando vinha, antes de vir para cá, estava-me a desafiar, porque estava expectante para ver qual era a alternativa, e tocou no ponto que é um ponto que para mim é muito caro, que é a questão do interior. E, portanto, deixe-me dizer-lhe, o interior não foi esquecido. O interior, foi mau investimento no interior, e por isso o interior hoje, podemos dizer que o interior é esquecido, porque houve mau investimento, do meu ponto de vista, no interior. Deixe-me contar-lhe uma história de uma comissária europeia que veio há uns anos atrás fazer uma avaliação do investimento, neste caso no Algarve, do investimento que tinha sido feito no quadro anterior. E a senhora sentou-se, não vou utilizar nomes, e, portanto, para não ferir suscetibilidades, e foi-lhe apresentado aquilo que o Algarve tinha feito nesse quadro. E cada vez que apresentava um facto novo, piscinas, e aparecia num mapa as piscinas que tinham sido feitas. Bibliotecas, centros de saúde, polidesportivos,
e por aí fora. Curiosamente, o que aparecia, a senhora às tantas, a senhora comissária perguntou, bem, eu já percebi que vocês fizeram muito, de facto, construíram, investiram, mas eu tenho que vos fazer uma pergunta. É porque é que vocês, sempre que fazem alguma coisa, fazem logo 16? Bem, e a resposta é simples, porque existiam 16 conselhos no Algarve e, portanto, se tinham que fazer um polidesportivo, faziam 16. Faziam piscinas, faziam 16. Bibliotecas, 16. Bem, eu não sei se isto é uma fábula ou se não é uma fábula, mas conta-se nos corredores de Bruxelas e conta-se em Portugal. E, portanto, isto diz muito da forma como nós andámos a investir no interior. Deixe-me dizer qual é a minha posição. Eu não tenho uma posição nada do interior contra o litoral e nem quero puxar investimento para a área metropolitana de Lisboa, a área metropolitana do Porto. Eu entendo que são, de facto, os motores da economia. A OCDE já assim o diz. A OCDE tem recorrentemente transmitido e dito que é preciso mudar os critérios. É preciso municiar as áreas metropolitanas, de facto, com pujança económica para serem os motores, as locomotivas da economia nacional e depois haver um efeito de contaminação positiva para o interior. O que é que faltou do meu ponto de vista? Faltou investimento público reprodutivo. Porque hoje o que é que temos no interior? Temos muitos autarcas a já não saberem onde é que vão gastar o dinheiro europeu. Porque não sabem, no próximo quadro, onde é que podem gastar. Porque já fizeram as piscinas, já fizeram os pavilhões de bombeiros, já fizeram os polidesportivos, já fizeram as rotundas, já fizeram tudo. E não sabem. Agora alguns estão a ponderar investir em smart cities. Onde, se calhar, não é necessário investir em smart cities, porque eu quero é a city como está. E, portanto, deixe-me dizer, dar-lhe um exemplo do investimento público reprodutivo, esquecendo o retorno desse investimento, já que foi a Europa que também nos ajudou. Alqueva. O Alqueva hoje, há jovens, mais jovens do que eu, mas casais que se estão a deslocalizar para a zona do Alqueva e a voltarem à agricultura. Hoje nós temos empresas portuguesas que são líderes no azeite, líder na amêndoa, líder no vinho. Houve um investimento público e o que é que era preciso? O bem que faltava era a água. Demos água, a economia acompanhou. Que era um investimento público mal feito, o aeroporto de Beja. O aeroporto de Beja, no primeiro semestre de 2018, aterrou um passageiro. Um passageiro. Porquê? Não tem ferrovia. Não tem ferrovia, não tem autoestrada. Fizemos um aeroporto, que por acaso até está à mesma distância de alguns aeroportos internacionais por essas capitais fora, mas Beja continua longe, porque não houve investimento que garantisse competitividade ao aeroporto de Beja. Se calhar era um investimento público que depois, em conjunto com as Embraers, em conjunto com todo o investimento que foi feito em Beja, fazia sentido. Mas é que nós, muitas vezes, parece que estamos de costas voltadas uns para os outros, que não temos uma atitude simbiótica perante o investimento, perceber como é que o investimento pode ser sinérgico. Dei-lhe 2 exemplos do que é que podemos fazer. Há mais, com certeza. Olharmos, por exemplo, para o território. Nós hoje, não existe um cadastro de território, falo do interior. Como é que nós hoje, em 2018, não existe um cadastro digital em que uma autarquia não sabe quem é o proprietário deste terreno ou daquele ou daquele outro? O seu professor é de Direito. Aí saberá mais do que eu. Como é que nós não temos acesso a isso hoje em dia, em 2018, com todas as plataformas tecnológicas que existem? É necessário e urgente um cadastro nacional, para depois podermos ter políticas de combate à interioridade. Agora, quando nós temos quadros comunitários como o anterior, que impediu o investimento em ferrovia, por exemplo, nós não conseguimos, por exemplo, aproximar Évora de Lisboa. Évora, com uma boa rede ferroviária, estaria a 45 minutos de Lisboa. Évora permitiria a muitos portugueses que gostavam de viver no campo, poder viver em Évora e fazer o caminho diário para Lisboa. É assim que acontece em Londres, é assim que acontece em Paris, é assim que acontece noutros sítios. E, portanto, Sr. Professor, é dar-lhe esta dimensão do que é que pode ser feito. Muito bem. E temos, Ana, na mesa Portugal, o Sr. Engenheiro Luís Mira Amaral. Sr. Engenheiro Luís Mira Amaral, já vi muitas mãos no ar, pedia-lhe que fosse diretamente à questão. E que o Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz depois também respondesse. Fosse mais curto. Exatamente. Bom, então boa tarde. Começo por dizer que não estou... Mais, Sr. Engenheiro, o microfone. Isso. Não estou preocupado com aquilo que diz o professor Manuel Porto, que o interior está com menos gente que as áreas metropolitanas. Acho que isso é inevitável, não é essa a questão. A questão é aquilo que o engenheiro Miguel Pinto Luz já disse, como é que se pode dinamizar o interior, e a minha questão é muito simples. Se acredita em efeitos de propagação das áreas metropolitanas para o interior, os chamados spillovers, e como é que isso pode ser feito. Há quem não acredite, eu acredito, até porque acho que as áreas metropolitanas
não podem perder o campeonato europeu, mas têm depois o dever de solidariedade de puxar pelo interior. Responde já. Respondo já. O Sr. Engenheiro sabe, como eu, que tenho estado ao seu lado nesse combate e nessa posição. Acredito claramente que os efeitos de spillover e de contaminação positiva das áreas metropolitanas podem existir. Não podemos ter só 2 polos metropolitanos em Portugal. Há mais polos metropolitanos. E Viseu representa um espaço próprio, Braga representa um espaço próprio, Leiria representa um peso específico próprio, Coimbra outro peso específico próprio, Faro outro peso específico próprio. Portanto, há vários polos, há uma rede capilar e há um intersticial que tem que ser abordada, mas, de facto, os 2 grandes motores, as áreas metropolitanas, com um efeito multiplicador grande. Agora, não podemos ter uma área metropolitana como a de Lisboa, que perde competitividade em 15 anos de 120% da média para 102% da média, e no próximo quadro, por este caminho, ainda está numa região de convergência. Bem, aí não há efeito de spillover absolutamente nenhum de uma área metropolitana que não é pujante e que não lidera, de facto, a economia nacional. Na mesa UK está um senhor muito mais jovem que eu, mas parecido comigo. Eu não consigo recordar o seu nome, desculpe. Porque não sabe, porque é Joaquim Valente. Perdão? É Joaquim Valente. Joaquim Valente. Sim. Em primeiro lugar, agradecer ao Miguel Penteloso o facto de ter partilhado connosco uma reflexão tão interessante. Em segundo lugar, a questão, para os moderados, mais de direita ou mais de esquerda, como é que nós conseguimos explicar às instituições europeias que um dos principais problemas dos populismos, sejam de esquerda, sejam de direita, estão exatamente nas regras e nas instituições europeias. Eu não sei nada de imigração, mas em relação ao euro, que também afeta bastantes movimentos populistas, como é que nós explicamos, nomeadamente às instituições europeias, que as regras dos 3% do déficit e dos 60% da dívida são incoerentes e têm levado a enormes confusões na sua implementação, e como é que nós explicamos que as instituições não têm atuado de forma proativa, com 2 pesos e 2 medidas, sendo que teria sido muito melhor atuar logo no princípio, impondo as regras e sancionando quem não as cumpre, porque a graduação do ajustamento era muito menos doloroso do que aquilo que está a ser agora e dos impactos que está a ter, nomeadamente do ponto de vista político em diversos países, nomeadamente do sul da Europa. Tem a palavra, Sr. Engenheiro. Muito obrigado pela questão. Bem, eu não concebo esse conceito de explicar às instituições europeias. Não consigo conceber. Porque eu sou um democrata. As instituições europeias não falam por si. As instituições europeias representam Estados-membros e servem os Estados-membros. E, por isso, a resposta é simples. Como é que conseguimos explicar? Fazendo política, exercendo os nossos direitos, estando presentes, não tendo uma representação só com 54 elementos. Por exemplo, nas temáticas de energia, temos um elemento para 19 alemães. Nas temáticas de energia, há um português que se senta e, consoante a temática vai sendo mudada, estão 19 alemães do lado de lá. Portanto, nós temos que, de facto, ter uma voz ativa, clara, nas instituições europeias, de uma forma presente e permanente. E, por isso, exercendo e fazendo política todos os dias em Bruxelas e fazendo ver os nossos pontos de vista. Dr. Joaquim Valente, peço desculpa por não tê-lo reconhecido. O senhor é economista e está numa empresa a que estão ligadas a algumas pessoas que eu muito estimo, a Pitagórica. Pode ser estranho para si, mas há laços, há laços. Muito obrigado por ter vindo. Naquela zona da sala onde estão os participantes que tiveram o privilégio de ficar mais perto do buffet, temos alguma mão no ar? Não estamos esquecidos de vós, desculpem, ficaram menos visíveis, mas são tão importantes quanto todos os outros. Não há mãos no ar. E aqui, mais perto de nós. Doutor, faça favor. Muito obrigado. Miguel Magalhães Duarte. Sr. Engenheiro, a minha questão é a seguinte. Fica claro que os partidos tradicionais têm o repto do populismo. Bom, as respostas podem ser ou a criação de novos partidos ou os partidos tradicionais adotarem, digamos, uma cartilha mais populista e mais extremista. O que é que, em sua opinião, vai acontecer? Muito obrigado, Dr. Miguel Magalhães Duarte, Sr. Engenheiro. Sim, temos tempo. Pergunta muito interessante e muito importante nos dias de hoje. Bem, eu
sou daqueles que pensam que os partidos não são eternos e que o nosso quadro político-partidário não tem que ser cristalizado ou cristalizado para todo o sempre. E por isso os movimentos de criação de novos partidos na Europa têm acontecido de forma generalizada. E em Portugal começamos a ver esse fenómeno. O que eu, enquanto militante de um partido há mais de 20 anos, quero garantir é que o meu partido não deriva para um movimento populista em resposta àquilo que está a acontecer de facto no terreno. Portanto, isso nós não podemos garantir, nós moderados. Não podemos permitir, nós moderados. Esse é o desafio para um militante de base como eu, de um partido tradicional, dito moderado, social-democrata, tem para o futuro. E é muito claro, falando de verdade e apresentando soluções. E não tendo medo. Não tendo medo. E outra questão que eu abordei ao de leve é a questão da estanquicidade ideológica. A mim custa-me muito que um partido como o PSD, por exemplo, não possa defender o aumento do salário mínimo e que isso faça parte quase do cardápio único e exclusivo da CGTP, da UGT, dos partidos de esquerda. Um partido social-democrata tem que almejar isso, tem que desejar isso para os nossos concidadãos. Agora tem que ser, não é como a esquerda, que apresenta valores 650, 750, 850, como se estivesse num leilão corporativo. Não, somos um partido sério, que estuda e que percebe que do outro lado há empresários e que do outro lado há respostas a dar aos empresários, há simplificação fiscal que tem que ser dada, há simplificação das leis laborais que têm que ser feitas, no sentido de haver dois pesos para equilibrar a balança. Esse é o desafio dos partidos ditos moderados, que até hoje não temos visto, e estamos a dilapidar um capital, e é isso que estamos a ver hoje nas sondagens, é isso que vemos com cada vez mais pessoas descontentes, cada vez mais pessoas desiludidas, porque os políticos preferem fazer mais do mesmo, pelo tal comodismo, alguma sobranceria, que eu dizia no meu discurso, e isso coloca em risco a sobrevivência destes partidos que não são eternos. Temos tempo para mais uma questão, e na mesa UK, provavelmente da Pitagórica também. O seu nome, desculpe? Olá, boa tarde. Eu chamo-me Diogo Oliveira Guia, sou advogado desde os 4 anos e dos últimos 20 anos trabalhei 2/3 do tempo fora do país. Tive o privilégio de trabalhar no Parlamento Europeu e gostava de fazer uma pergunta, saudando calorosamente a tua intervenção, gostava de fazer uma pergunta que fiz ao Sr. Tony Blair há 10 anos atrás, por causa da experiência, daquilo que vi, da tua realidade, falha-me agora a palavra. E a pergunta é o seguinte: acreditas numa Europa que tem um teto orçamental de 1,24, quando os Estados Unidos, em 1905, tinham 5%, e desde a Segunda Guerra não baixaram dos 18%? Acreditas numa Europa onde não há uma língua franca e onde os meus filhos, as tuas filhas e os teus filhos não podem falar na mesma língua? É preciso resolver esta questão, em definitivo. Nós somos a terceira língua de comunicação universal. Eu quis votar contra Maastricht, apesar de ser um europeísta profundo, mas porque achava que Portugal não estava em condições de competir em mercado, em águas abertas. E, infelizmente, 20 anos depois, está à vista. Nós podemos fazer muito melhor. Houve uma coisa que eu gostei muito com o Dr. Mário Soares, tive o privilégio de conviver com ele em Bruxelas. Ele entrava nas reuniões todas de cabeça levantada. Mas quem é que tem vergonha de ser português? Mas qual é o nosso problema? Mas nós temos a maior zona económica exclusiva da Europa e estamos a deixar que húngaros, polacos, etc., estamos a deixar que os alemães e os franceses infringam as regras orçamentais e nós depois somos os patos. Sr. Deputado, pedia-lhe que concluísse. Eu não sou deputado. Não, peço desculpa. Sou advogado. Advogado. Destes 4 Se calhar é mais prestigiante. Como falou no Parlamento Europeu. A minha pergunta é muito simples. Acreditas numa Europa? Porque eu acho que este debate nós continuamos a passar ao lado do problema. Nós temos para oferecer à Europa 3%. É a terceira língua europeia de comunicação universal. Mercados brutais. Reservas de cobre, de lítio, de cádmio. E parece que estamos à espera que os outros decidam por nós. Mas o problema base está neste teto 1,24. O programa FAR, termino, o programa FAR é para os 10 países do alargamento, tinha exatamente o mesmo orçamento, 2,5% do orçamento da União Europeia, para os 10 países, que tinha só para o Fundo de Coesão, para os 4 países. Ora, nós continuamos aqui um bocadinho à volta do problema. Está bem. Acreditas que é possível construir uma Europa sem resolver estes dois problemas? O problema de uma verdadeira orçamento federal
e um aprofundamento da União Europeia por essa via e a assunção definitiva de que o inglês é a língua veicular, porque essa é a maneira de nos protegermos e proteger a língua individual. Muito obrigado. Muito obrigado. Também pela tolerância. Muito obrigado. Sr. Engenheiro, o interveniente anterior, quando eu me referia à pitagórica, ficou aparentemente admirado. Eu explico qual é a ligação. É que o doutor, penso que é engenheiro, Alexandre Picotto, que eu não conheço pessoalmente, está casado com a filha de um dos meus maiores amigos de há quase 40 anos, é só isso. O Álvaro Santos Silva, empresário da Cicasal. É apenas essa ligação, fizemos um curso, os dois, apenas essa. Sr. Engenheiro, faça o favor. Eu não sei se estão a cometer uma inconfidência, mas acho que a Rita é a filha. Não, não é. Não é filha, não. Tá, é prima. Mas não há problema. Eu espero que a Económico TV não tenha transmitido esta parte. Não, mas a Cicasal é uma grande empresa e, portanto, de Mafra, ainda por cima, e, portanto, uma das grandes empresas de Mafra, e por isso fica a publicidade feita para a Económico TV. E com gosto. Diogo, bem, eu sobre a Europa podíamos estar aqui a falar de muitas coisas. Sobre a língua não estou completamente de acordo contigo. Acho que deve ser a língua franca de trabalho e hoje já é praticamente a língua franca de trabalho. Como tu saberás, nos drafts na Comissão, o drafts na União Europeia, já o inglês é, depois de seguir tens as línguas oficiais. Ainda assim, eu acho que a Europa tem essa vantagem da multiculturalidade e, portanto, acho que devemos mantê-la assim. Em termos orçamentais, tens completa razão. E por isso é que eu digo no meu discurso que é microcéfala desse ponto de vista. É macrocéfala na burocracia e em tudo aquilo que quis e a ambição que quis colocar na construção desta Europa, e depois é microcéfala na incapacidade que tem de ter um orçamento diminuto. E aí podíamos entrar em discussões se é bom ou não criar taxas europeias, a Comissão poder angariar, ter receitas próprias, os Estados-membros continuarem a contribuírem mais ou reduzirem a sua contribuição e haver taxação, por exemplo, nas empresas ditas tecnológicas, que não têm fronteiras e, portanto, essas podiam caber à Comissão. Há um debate que hoje já está a ser feito em Bruxelas, curiosamente. Mas em Portugal ninguém fala. Ninguém fala disto. E por isso, a minha resposta para ti é trazer o debate da Europa para as eleições nacionais, porque a Europa é fundamental para o nosso futuro e para o nosso sucesso. Sr. Engenheiro, com o seu apoio, fomos pontuais no início, vamos ser pontuais a terminar, às 14h59, como de costume. Uma vez mais, as nossas sinceras e maiores desculpas a quem não ficou nas mesas adequadas pelas razões referidas no início deste evento. O Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz, por nos ter dado a honra de ser nosso orador, a partir de hoje também será nosso sócio honorário e eu vou ter a honra de lhe dar o cartão que documenta isso mesmo, depois acompanhá-lo-ei até à porta do hotel. Ou seja, Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz, o senhor não vai ter que pagar anualmente 120 euros como estes senhores e terá os mesmíssimos benefícios. Espero que venha mais vezes ao nosso clube, como orador certamente virá e como participante desejo também que o faça. Já cá tinha vindo, oxalá venha com a maior frequência possível. A partir de hoje, mais do que nunca, esta casa, este clube, também é sua, também é seu. Até dia 22, se for o caso disso. Doutor, muito obrigado.